Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão de nosso culto. Grande prazer ter todos vocês conosco. Gostaria de ler um versículo, Salmo 105, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Meus amados irmãos, Deus abençoe a cada um. Espero que tenha sido uma excelente tarde. E agora então, vamos ler o nosso versículo deste ano. Vamos para Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. E a palavra de Deus nos diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Meus amados irmãos, vamos nesse momento ter uma palavra de oração? Oremos então. Precioso Deus, nosso prazer e alegria estar em sua presença e também reunidos com os irmãos como um coração, adorando o Senhor. Pedimos ao Pai que abençoe este período. Coloca, ó Deus, a nossa atenção naquilo que é mais importante, que possamos aprender a como servi-lo melhor, que realmente possamos fazer o Senhor conhecido. Damos-te graças, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então, nós vamos iniciar com um hino, um dos hinos que eu particularmente gosto bastante, Face a Face. Então, você pode acompanhar os slides e eu vou então colocar o áudio de fundo, você pode cantar em sua casa.
Muito bem, amados irmãos, um hino maravilhoso nos faz ansiar cada vez mais estar na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje de manhã eu acabei não falando para vocês, mas sobre este livro que nós estamos usando para as nossas lições de escola dominical, eu avisei a vocês, aos irmãos da igreja, que nós iríamos comprar. Só que em virtude de todas as situações, nós ainda não compramos porque sabemos que alguns irmãos não estão com condição de gastar agora. Então nós vamos aguardar mais um tempo, peço a gentileza de que vocês aguardem mais um pouco. E aí então nós iremos comprar para toda a igreja com aquele desconto que nós já combinamos, tá ok? Muito bem, meus irmãos. Nós temos mais um hino agora, também um dos meus hinos prediletos, hino do cantor cristão 305, Consagrar Tudo. Muito bem, meus irmãos, temos então este aviso, ou este lembrete, às 24 horas de oração. Tenho incentivado todos para que pegue um horário do dia junto com a sua família, ore pelos nossos governantes, ore pela sociedade no geral, também ore para que sejamos permitidos nos reunir com os irmãos, ou que seja permitido nos reunir com os irmãos novamente na igreja, que possa também ser encontrada a cura deste vírus que tem assolado a nossa sociedade, tá bom? Meus amados irmãos, hoje também gostaria de pedir a vocês que orassem por esses 3 pedidos. Pastor Augusto, um irmão muito querido, que conheci na época em que comecei no ministério em São Paulo,
Ele hoje pastoreia a igreja no Taboão da Serra, está internado, entubado, com suspeita de Covid-19. Da mesma forma, o missionário Alisson, missionário da Missão Novas Tribos, está em Manaus, Amazonas, também, irmãos, está internado, suspeita de Covid, e ambos numa situação muito complicada aos olhos humanos. Então, sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, vamos orar por esses irmãos. E Maria Cecília, sobrinha da missionária Zuleide, missionária da nossa igreja, ela está em Moçambique, e a sua sobrinha Maria Cecília é uma guria de poucos meses de vida. Não se sabe ao certo o que ela tem, mas também está internada, e vamos orar por esses pedidos nesse momento, tá bom? Mais uma vez, ó Deus, nós queremos, em nome de Jesus, entrar em sua presença, orando por essas 3 pessoas que estão enfermas, estão internadas, orando principalmente, Senhor Deus, pelos pastores que estão numa situação muito delicada. Eu oro que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor possa, se assim for da sua vontade, poupar a vida deles, mas que de qualquer forma, Senhor, que o Senhor dê graça a eles, aos seus familiares, para passarem por esse tempo difícil. Oramos, Senhor Deus, também pela guria Maria Cecília, que conforme sua vontade também ela possa ser curada, e os pais, ó Deus, dessa guria possam testemunhar do amor de Cristo no hospital onde eles estão. Pedimos, ó Deus, o cuidado do Senhor na vida deles, e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para mais um dos meus hinos prediletos. Vamos para 275 do HCC, Perdoa-me, Senhor.
Muito bem, meus irmãos. Hoje à tarde alguém me perguntou sobre os hinos que nós temos tocado, se era eu que estava tocando ou não. Na verdade, não. Quem toca é uma irmã em Cristo, irmã Denise Falavinha. Esse é o nome dela e o nome do seu canal, Denise Falavinha. Ela toca vários hinos do Cantor Cristão, vários hinos do HCC, de vários hinários. Ela toca no piano, então tenho usado, creio que é mais fácil, porque posso passar o som direto do YouTube aqui na transmissão. Então, se caso os irmãos querem ouvir durante o dia, procurem o canal dela. Se caso não encontrarem, manda uma mensagem para mim que eu posso te mandar inbox, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Nós teremos então agora a pregação do pastor Daniel e quero avisá-los que vai ser apenas áudio. Nós notamos que a pregação do pastor Daniel e também a pregação do irmão Davi na quarta-feira, nós tivemos muito problema na transmissão porque tentei passar os vídeos e aí não deu certo. Então, pelo menos hoje nós vamos tentar com o áudio, creio que o áudio não vai ser problema pelos testes que nós fizemos, e posteriormente tentaremos fazer com o vídeo, tá bom? Então, vou soltar e aí os irmãos vão poder então ouvir a pregação do pastor Daniel. Que Deus abençoe a cada um de nós e no final volto então para nós orarmos todos juntos. Boa noite, irmãos. Graças a Deus pelo tempo que nós vamos ter agora com a palavra. Eu sempre gosto de dar graças a Deus pelo tempo da palavra, porque é realmente um privilégio que nós cristãos temos, e nós aqui temos esse privilégio de uma maneira muito completa, porque toda a Escritura revelada por Deus está em nossas mãos e nós podemos tirar um tempo para estudar sobre ela. Gostaria já de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, continuando com os nossos estudos no livro de Isaías. A minha oração é que essa seja a minha última gravação de culto por causa do coronavírus. Já é grande a saudade que nós temos sentido de todos vocês, a vontade de estar junto com os irmãos aí na igreja, podendo cultuar a Deus, todos nós juntos, a uma só voz, e também sendo alimentados pela palavra. Essa é sempre uma grande motivação que nós temos nas nossas vidas, e é um desejo que eu tenho de o mais breve possível, dentro da vontade, dentro da permissão do nosso Deus, que nós possamos novamente nos reunirmos como igreja. O texto de hoje ele faz parte de um novo grupo de capítulos que traz aos ouvintes de Isaías um clamor por parte de Deus para que esse povo, em específico que ele está tratando ali, possa reconhecer que as vidas deles estão alicerçadas em algo que não é perene. Que eles estão se enganando com seus próprios pensamentos e julgamentos, e que isso desagrada a Deus. Como os irmãos bem sabem, a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas a divisão bíblica não é inspirada por Deus. Foram homens que foram colocando as divisões para que ficasse mais fácil de nós nos localizarmos, mas infelizmente eles eram homens falhos, Diferente do que da Bíblia ser perfeita, a divisão bíblica não é perfeita. Existem alguns capítulos que o irmão talvez vai ler, e tem um versículo que está no capítulo seguinte, mas que na verdade ele é o final do capítulo anterior. Isso acontece, os discursos na época talvez não tinham sido bem interpretados, mas hoje as nossas Bíblias já fazem essas correções e tudo mais, mas isso não tira em nenhum centímetro, nenhuma vírgula a veracidade da palavra, e não tira também o poder da palavra para os nossos ouvintes. Mas esses capítulos 29, 30 e 31, todos esses 3 capítulos fazem parte de um mesmo discurso. Nós vamos estudá-los separadamente, mas lembrando que esse é um discurso só
de Deus, que Deus estava trazendo ao povo de Israel por causa da aliança que eles tinham estabelecido com o Egito e de como eles estavam confiando no poder do Egito para protegê-los, para livrá-los dos seus inimigos. E nesse primeiro capítulo aqui, o capítulo 29, nós vamos poder ver que Deus ele vai tratar, ele vai lidar especificamente com a hipocrisia de Israel. Nós vamos ver que esse tratamento que Deus vai trazer ao seu povo é um tratamento muito severo, é um tratamento muito rigoroso. Mas não é por ser rigoroso ou por ser severo, mas é porque Deus ele leva muito a sério o nosso relacionamento com Ele. Deus ele exige adoração total e verdadeira por parte de nós. Por quê? Porque Ele deu tudo. Ele deu seu Filho. Ele deu o sacrifício perfeito. Se Ele deu algo perfeito, Ele exige a perfeição também por nossa parte, nosso todo, nosso melhor para Ele. Essa adoração que nós devemos fazer nada mais é do que, na verdade, um relacionamento verdadeiro, transparente e sincero com o nosso Deus. Um relacionamento onde o amor ele é elevado e evidenciado por todos que estão ao nosso redor. O Paul David Tripp, no seu livro de devocional, ele disse o seguinte, que Deus ele nos criou com essa capacidade de amar, pelo contexto do que ele está falando, mas ele nos criou com essa capacidade de amar para que nós vivêssemos num relacionamento profundo de amor com Ele. Um relacionamento esse que comanda o coração, que produz motivação, que incita adoração e que traz satisfação. Os irmãos sabem que eu tenho algumas manias quando eu vou escrever os esboços, e quando eu li isso aqui eu falei, isso aqui é um esboço pronto, né? Tem as riminhas ou tem os pontos com a mesma letra, e os irmãos vão ver no desafio que os pontos têm a mesma letra. Mas é verdade, é uma grande verdade o que o Paul David Tripp está dizendo, que o nosso relacionamento com Deus ele não é um relacionamento qualquer, abstrato, formal, mas ele é um relacionamento profundo de amor. Deus ele nos amou primeiro, e por causa do amor que veio dele é que nós também amamos. O nosso Deus, na criação do homem, colocou dentro de nós a capacidade de amar. Infelizmente, o pecado drenou de nós o entendimento e a vontade de direcionarmos todo o nosso amor de volta para Deus, para o nosso Criador. Ao invés de nós focarmos e dedicarmos todo o nosso amor para Deus, nós acabamos entregando o nosso amor para tantas outras coisas que nos cercam, né? Amamos o mundo, amamos as coisas que no mundo há, e nós sabemos muito bem o que João fala sobre essas coisas. Mas esse relacionamento profundo que o cristão deve, dia após dia, crescer nesse relacionamento para com seu Deus, ele tem essas características, né? Um relacionamento que comanda o coração, os meus pensamentos, as minhas atitudes, tudo o que eu faço estão sendo geridos, estão sendo impulsionados por um coração que ama a Deus. Quanto mais nós amamos Deus, mais nosso coração vai estar unido a Ele. E esse relacionamento vai crescer, vai se aprofundar. E nós vamos fazer várias coisas ou deixar de fazer várias coisas porque amamos a Deus. Porque amamos a Deus. Então Ele comanda o nosso coração, né? Eu vou fazer isso porque Deus se agrada quando eu faço isso. É como um relacionamento qualquer que nós temos, só que com muito mais intensidade. Uma mãe que prepara uma refeição especial no dia do aniversário do seu filho. Por quê? Porque sabe que aquilo agrada o seu filho. Isso é uma coisa que comanda o coração da mãe em amor ao seu filho. Ou pai com o filho ou filha, marido e mulher, todos os relacionamentos que nós temos, quantas vezes nós não priorizamos ou fazemos coisas
em virtude do amor que nós temos para com essa pessoa. Quanto mais deve ser no nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, comanda o nosso coração. Quanto mais de Deus nós temos, quanto mais o nosso relacionamento é profundo com Ele, mais o nosso coração vai estar unido e batendo em função de adorar o nosso Deus. Ele produz motivação, você tem alegria de fazer o que você faz. Você não sente um fardo por fazer as coisas. Nada que você faz para Deus agora é um fardo. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Ele. Você enxerga tudo que Deus fez por ti e fica motivado. Fica motivado. Olha o amor que Deus teve para comigo, e por causa desse amor que Ele despendeu para comigo, eu tenho motivação de fazer o meu melhor para Ele. Produz motivação, incita adoração. Nós sabemos que a adoração não é simplesmente você cantar hinos na igreja, cantar hinos na sua casa, mas a adoração é tudo que nós fazemos, né? O Paulo resume bem que é o comer, é o beber, ou qualquer outra coisa que nós fazemos, isso tudo é para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus é adoração a Deus, né? Não é necessariamente só o cantar, é muito mais profundo. É cada atitude do nosso dia deve ser feita em adoração a Deus. E por fim também traz satisfação, ou seja, nesse relacionamento, tanto Deus vai ficar satisfeito com a obra que está acontecendo dentro de nós, quanto nós vamos nos satisfazer cada vez mais em Deus. Nossa alegria vai ser em função, em virtude, focalizada no nosso Deus. E nós vamos também nos sentirmos satisfeitos dentro desse relacionamento. E esse relacionamento entre o homem e Deus, ele se dá, ele se processa, ele se faz da maneira como Deus instituiu que ele deva ser. Deus quer ser adorado da maneira como Ele disse que Ele quer ser adorado. E nos dias de hoje existem muitas maneiras, quando nós vamos ver igrejas, nós vamos ver, mas igreja tal faz isso, igreja tal faz aquilo, igreja tal permite isso, igreja tal não permite isso. E se criam maneiras de adorar a Deus. Uma das perguntas que eu mais ouço, principalmente dos jovens, no geral, é: o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? O que eu faço e agrada a Deus, e o que eu faço e isso desagrada a Deus? Se eu fizer dessa forma é correto, ou é melhor se eu fizer dessa outra forma? E às vezes alguns líderes, até com boas intenções, com corações justos até, mas dependendo da sua própria sabedoria, criam sistemas, criam maneiras de como adorar a Deus. Criam uma metodologia toda de que isso é adorar a Deus. Se você não faz dessa forma, você não está no nosso grupinho. Se você não está no nosso grupinho, você não está adorando a Deus verdadeiramente. E veja, quando eu falo isso, eu de maneira nenhuma acho que Deus pode ser adorado de qualquer forma. Como eu falei antes ainda de começar toda essa análise, Deus ele quer ser adorado da maneira como Ele disse que Ele quer ser adorado. Então existe uma maneira de adorar a Deus. E essa maneira ela se dá única e exclusivamente através do que a Bíblia nos diz que Deus exige de nós para que nós adoremos a Ele. A adoração a Deus deve ser feita não com nossos pensamentos, não com sistemas que nós criamos, mas verdadeiramente com o que a palavra de Deus nos ensina sobre a adoração a Deus. Então vamos ver o que Isaías ele nos diz com relação a essa questão e quais são as aplicações que nós podemos trazer para os dias de hoje. Então vamos ler juntos Isaías capítulo 29, do versículo 1 até o versículo de número 24. Eu vou estar lendo na versão atualizada. Se o irmão vê algumas diferenças, eu vou tratar durante o estudo essas diferenças do texto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti,
cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Então a multidão de teus inimigos será como um pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, com grandes estrondos, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer a obra no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Vamos a Deus em oração nesse momento.
Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra. Peço que o Senhor possa abençoar e fazer com que todos nós possamos aprender mais de ti. Peço que nós possamos fazer sempre uma análise de acordo com o que a tua palavra nos ensina, que assim como o Tiago nos ensina, que ela possa ser um espelho para que nós possamos nos contemplar e verificar os erros que há em cada um de nós. Se a nossa adoração ao Pai não é verdadeira diante de Ti, se nós Te adoramos simplesmente da maneira como aprendemos, que o Senhor possa nos ajudar a quebrar essa máquina de adoração criada por homens e que no lugar dela nós possamos colocar um verdadeiro adorador, um adorador que Te adore em espírito e em verdade, porque assim é que o Senhor deseja que cada um de nós Te adoremos. Perdoa os nossos pecados, continua trabalhando nos nossos corações. O pecado é forte, o nosso velho homem constantemente batalha contra nós, o nosso inimigo nos engana, nos decepciona, e nós Te pedimos, ó Deus, que nós possamos, dia após dia, levar os nossos olhos a Ti, buscar a sabedoria do alto e não dependemos de nós próprios, ó Pai. Não dependemos da nossa própria sabedoria, mas reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos, sabedores que, assim fazendo, o Senhor há de endireitar as nossas veredas. Louvamos a Ti por tudo, gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 29, nós vamos ver que Deus ele vai lidar fortemente com essa questão da hipocrisia que o povo estava tendo a adorar a Deus. E no primeiro lugar nós vamos ver que Deus ele pesa, então Deus pesa a sua mão para purificar o seu povo. Isso nós vemos dos versículos 1 até o versículo de número 8. O texto, talvez na sua Bíblia, comece falando sobre Ariel. A minha Bíblia, como os irmãos ouviram aí, ela fala sobre a lareira de Deus. Então, por que Ariel? Por que lareira de Deus? A gente vai chegar lá nessa questão. Mas, em primeiro lugar, vamos analisar a palavra Ariel. Ariel é uma das denominações, uma das maneiras de se referir à cidade de Jerusalém. Ariel, traduzindo do hebraico literalmente para nós, significa leão de Deus. Mas, então, se é leão de Deus, por que na Bíblia atualizada, que foi a que eu li, diz lareira de Deus? Bom, o John MacArthur, na sua Bíblia, ele comenta o seguinte, que provavelmente essa designação, esse nome, era porque lá, Jerusalém, era o lugar onde o altar de Deus estava sempre queimando. Então, a lareira não é aquela lareira que nós temos, eu não tenho na minha casa, mas que algumas pessoas têm nas suas casas, para se aquentar no inverno, Não é essa a ideia, mas é a ideia do local onde se colocava fogo. No caso ali, o fogo que era feito para os sacrifícios, porque o templo estava em Jerusalém. E nós podemos entender mais algumas coisas que o texto nos dá, que nos mostram que ali está sendo tratado sobre a cidade de Jerusalém. Primeiro, porque fala que foi ali que Davi acampou ou colocou o seu arraial. Então, a cidade de Davi, essa designação, ela sempre está associada à cidade de Jerusalém. Além disso, nos versículos 3 e 4, nós temos o castigo que Deus iria trazer a essa cidade, a maneira como ela seria derrotada, e fala que seriam colocados baluartes ao redor de Jerusalém. E foi exatamente ao redor da cidade de Ariel, no caso, E foi exatamente isso que Senaqueribe, no ano 701 a.C., fez, quando o seu ataque para
derrubar Jerusalém, ele colocou esses baluartes ao redor e fez com que a derrota viesse a acontecer. Também nos versículos 7 e 8 nós voltamos ali, Deus falando sobre o castigo que ele vai trazer sobre os inimigos de Jerusalém, mas no versículo de número 8 encerra dizendo o Monte Sião, e nós sabemos que o Monte Sião é uma referência também à cidade de Jerusalém. Bom, mas indo para o nosso ponto, Deus pesa a sua mão para purificar o seu povo. No versículo de número 1 nós vemos uma frase interessante que diz que ano a ano eles celebram as suas festas. Outra versão fala, acrescentam um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Então nós podemos entender aqui que anualmente esse povo ele iria a Jerusalém para celebrar um ritual. Havia um ritual de celebração nessa cidade. Mas já no versículo de número 2 nós vemos que essa celebração ela não agradava a Deus. Nós não encontramos ali uma coisa que Deus tem prazer nessa adoração, vamos dizer assim, que estava sendo trazida a Ele. E ele vai falar que essa cidade vai ter choro e tristeza, ou outra versão vai dizer pranto e lamentação. E, em virtude disso, a NVI diz que esse castigo que Deus iria trazer sobre esse povo tornaria essa cidade uma fornalha de altar. A NVT vai dizer que ela se tornaria exatamente o que significa o seu nome, um altar coberto de sangue. E na atualizada, como nós lemos aqui, diz que ela vai se tornar ou se tornará uma verdadeira lareira de Deus. O que fica óbvio aqui é que Deus, verdadeiramente, ele abominava estas festas rituais por parte do seu povo. Ele não tinha prazer nisso. E nos versículos 3 e 4 nós vemos claramente Deus trazendo esse castigo sobre o povo, pesando a sua mão sobre o povo. Mas lá no final do versículo de número 4, nós vamos começar a ver que existe alguém dentro dessa situação calamitosa, dentro dessa situação muito degradante e devastadora, que com a voz fraca, com uma pequena voz, como quase de um morto, como diz na versão atualizada, como de um fantasma, ele falaria e clamaria a Deus. E nós vemos que essa voz ela sairia do pó, né? Uma voz que vem do pó. E nós sabemos que a ideia de pó na Bíblia sempre é uma ideia de humilhação. Então, naquele momento mais humilhante por parte desse povo, haveria alguém que clamaria a Deus, clamaria a Deus. E a partir do momento que nós vemos essa voz clamando a Deus, muda o cenário, porque todos os inimigos de Deus seriam eliminados após esse clamor da voz que vinha do pó. Dos versículos 5 a 8 nós vemos o castigo de Deus contra essas nações que haviam derrotado Israel e deixado eles completamente frágeis. E nós vemos ali que vai ser rapidamente, vai ser de um momento para o outro, não vai ser uma coisa que vai ser demorada, mas Deus rapidamente ele eliminaria completamente esses que fizeram mal contra a Israel. E eu aprendo aqui que Deus, por vezes, ele irá usar esses momentos de dificuldade grande para peneirar, para mostrar quem são os verdadeiros servos dele. Eu tenho certeza que, ou pelo menos acredito muito, que dentro desse cenário horripilante, haviam alguns que sofreram junto com os demais, mas que eles tinham vidas corretas, que eles até iriam a Jerusalém, a Ariel, fazer as suas celebrações de uma maneira correta, com o coração justo, com intenções corretas diante de Deus de adorá-lo. Porém, que sofreram quando veio a mão de Deus sobre o povo, estavam no meio do povo e sofreram com isso, mas que foram guardados dentro dessa situação triste e que puderam depois ser restituídos para terem um relacionamento novamente
correto e junto ao seu Deus. Eu também entendo que Deus, ele não precisa de nós, aqui aplicando essa parte do texto, para mudar a história. Deus não precisa do homem para mudar a história. No momento em que esse povo de Israel estava mais frágil, quase como um morto, eles clamaram a Deus. E mesmo com a voz tão fraca, que parecia como uma voz vindo de um cemitério, Deus fez uma mudança. Esse povo não tinha a menor condição de se orgulhar da vitória que Deus havia concedido a eles. Deus tem esse cuidado conosco. Ele sempre busca nos colocar de volta ao local onde nós pertencemos. Se existe algum orgulho dentro de nós, se nós pensamos que a obra ela é feita por causa de nós, Deus ele é mestre em nos lembrar que nós somos só homens, que nós somos frágeis e que é Ele que faz qualquer coisa, que nós não temos poder algum de ir contra os desígnios dele. É impossível dentro dessa situação não analisarmos o que está acontecendo conosco hoje. É minha oração que nesse momento de sofrimento que nós temos passado, que Deus ele esteja peneirando e mostrando claramente ao mundo que nós não somos todos iguais. Existem aí muitos ditos cristãos que estão tomando decisões assim, bem contraditórias. E eu acredito que Deus está usando esse momento de dificuldade para mostrar, olha, esses aqui são os verdadeiros cristãos, esses aqui são os falsos cristãos. E que ainda que nós estejamos isolados, as pessoas consigam ver que nós somos verdadeiros e isso fique evidenciado a todos, que não seja uma coisa, não seja mais aquele grupão, né? Porque infelizmente nós somos jogados todos no mesmo saco. Somos chamados os evangélicos, somos chamados os cristãos, e estamos todos nesse mesmo saco. Mas a verdade é que nós não somos iguais, que existe verdadeiramente uma diferença entre nós. E eu oro que esse momento de dificuldade que nós temos enfrentado possa estar mostrando e trazendo aos olhos de todo mundo quem são os seus verdadeiros. Que do pó nós possamos nos humilhar, como Crônicas nos fala, né? Humilhar e orar, né? Buscar diante de Deus a sua face, e para que Ele possa, Deus, mudar o destino da história, Ele possa estar revertendo a situação pela qual nós estamos passando. Então Deus, Ele pesou a sua mão contra o seu povo, não para mostrar maldade, mas para os purificar. A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que Deus pune o seu povo por praticar um falso culto. Deus pune o seu povo por praticar um falso culto. Agora, se o irmão consegue perceber, o foco do discurso ele muda. E ele vai tratar diretamente com aqueles que deveriam trazer de Deus a mensagem para o seu povo. Então ele vai falar com os profetas e os videntes, que é outra designação para os profetas. E ele começa analisando ali no versículo de número 9, chamando eles de cegos. Ele chama eles de cegos. E fala que quando Deus começar a agir no meio do seu povo, eles vão ficar espantados e vão ficar atônitos com o que Deus estava fazendo. E Deus vai chamar eles de bêbados, mas não de bebida forte. E essa é uma imagem clara quanto ao pecado deles. O coração deles estava tão corrompido que eles não conseguiam perceber a mensagem que Isaías estava trazendo aos seus ouvidos, né? Eles estavam como bêbados, porque quando você está falando com um bêbado, ele não consegue perceber a realidade do que está acontecendo ao seu redor. Ele está ali num mundo, vamos dizer assim, paralelo. E é isso que estava acontecendo com esses profetas e videntes. Eles não conseguiam perceber o que Isaías estava trazendo de verdade aos ouvidos deles. E dos versículos 10 a 12, nós vamos ver essa imagem de que eles estavam recebendo o livro, eles que teriam a capacidade de ler o livro, e eles vão dizer, olha, a gente não pode ler porque esse livro está selado. Ou seja, eles estariam dizendo como se, isso não pertence a nós, ou não nos é permitido ler esse livro.
E isso não porque eles não poderiam ler, mas porque o pecado deles afastava deles a capacidade de abrir o livro e de compreender o que ali estava escrito. Deus havia selado a capacidade deles de entender por causa do pecado que eles mesmos estavam praticando. E esse desespero aumenta, tanto que o livro ele é levado a pessoas que nem sabiam ler. E as pessoas que não sabiam ler diziam, olha, mesmo que tivesse aberto, não temos como ler esse livro porque nós não sabemos ler o livro. O John MacArthur ele comentou também dizendo que tristeza é quando se não consegue encontrar alguém que receba a revelação de Deus. E quantas vezes nós pregamos a palavra e vemos que existem pessoas que não percebem as riquezas do que está sendo lhe dito. Ou pessoas que não conseguem perceber a preciosidade da mensagem dada por Deus a elas. Essas pessoas elas estão como a situação aqui, cegas e que não sabem ler. Elas não conseguem perceber a palavra. E o que faz essa adoração? O que acontece quando dentro de um povo existem pessoas que trazem uma instrução, a falta de instrução, porque não conseguem receber a mensagem, né? O que faz essa falta de instrução a um povo? Faz com que eles venham a ter uma adoração, sim, práticas religiosas, mas sem coração. Quando as pessoas seguem rituais, práticas, repetições vazias e sem base para o que está acontecendo, isso nada mais é do que uma mera religiosidade. É uma repetição, mas que não tem uma verdade. E por causa disso, no versículo 13, nós vamos ver que essas pessoas vão dizer, vai ter um julgamento sobre elas do que elas realmente estavam fazendo. Essas palavras são tão impactantes e tão verdadeiras e são tão eternas, vamos dizer assim, no sentido de que passando os anos e sempre vão haver pessoas assim até a consumação dos séculos, que o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento ele citou esses versículos de Isaías falando sobre os homens daquela época. Então é necessário que haja coração, é necessário coração. E quando eu falo coração, não significa emoção, sentimentalismo, porque nós, e eu acredito que parte da nossa cultura também nos influencia a pensar que ter coração é você chorar, é você sentir um calorzinho dentro de si, e não é isso. Ter coração é ter verdade, é ter certeza, é ter fé naquilo que você está fazendo. Cada estrofe de um hino que o irmão canta ou que o irmão toca, cada versículo que o irmão lê ou ouve, às vezes até pode ser dentro da própria mensagem, cada palavra que é dita numa oração, tudo deve ser verdadeiro e deve ter um coração sincero diante de Deus. O nosso adorar a Deus não é como uma missa que você recebe lá uma bula no início da reunião ali, da missa em si, e você repete o que está sendo dito, porque está escrito que você deveria repetir depois as palavras que lá estavam escritas, mas que aquilo não faz nenhum sentido para você. São coisas que se aprendeu de uma maneira como se fosse uma máquina. Faz porque disseram que você tinha que fazer. Isso me lembra muito bem o que acontece, o que aconteceu no filme aquele do Lutero, quando ele vai a Roma e ele paga a indulgência porque um familiar dele havia morrido, e aí ele coloca umas moedinhas dentro do cofre e começa a subir fazendo as rezas que haviam dito para ele fazer. E ele começa ali realmente rezando e tal, mas daqui a pouco ele começa a olhar para o lado e ver que várias pessoas estão fazendo a mesma coisa para pessoas diferentes, e aquilo começa a mudar ele. Nossas orações não são meras repetições, são palavras dirigidas a Deus, palavras dirigidas diante do trono da graça de Deus. Existe relacionamento em tudo que nós fazemos, e não é uma coisa mecânica. E isso é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, porque tudo é aprendível. Irmãos, o vocabulário que a gente usa na igreja é um vocabulário que se pode aprender.
O vocabulário em si não tem problema algum. O problema é quando ele só é dito por ser dito. Ele é dito porque sem ter um significado por trás daquilo que está sendo dito. Nós precisamos analisar verdadeiramente como nós temos adorado a Deus. É o que nós aprendemos? É o que eu desde criança faço? É algo que desde o dia que eu entrei na igreja era assim e nunca quis questionar? Porque nós temos uma maneira de adorar a Deus, né? É bem claro, quem vai na nossa igreja vê um padrão do que a gente faz. Mas aquilo ali não pode ser um mero formalismo, tem que ter uma verdade por trás daquilo. Aos que instituíram aquilo, nós que entendemos que aquela maneira que deve ser feita, não fazemos porque entendemos que fica mais ajustadinho, mas porque entendemos que a maneira como nós fazemos tem base bíblica. Os hinos são baseados na Bíblia, as leituras são da Bíblia, a análise da Bíblia é baseada no que a Bíblia diz e não no que nós pensamos. Então tudo é baseado na palavra de Deus. E a maneira como está organizada não é uma maneira simplesmente aleatória, mas é uma maneira que nos ajuda a conduzir as nossas mentes para uma adoração a Deus. E é isso que nós queremos fazer, que a mente esteja ativada enquanto o culto está acontecendo, que a pessoa esteja pensando em Deus naquela estrofe, naquele versículo, né, na repetição do que a gente faz naqueles versículos, ou do versículo do mês, ou na memorização dos livros da Bíblia. Tudo isso tem um propósito de nos fazer mais sabedores da palavra, de nos alimentarmos mais e de fazer com que nós tenhamos a capacidade de adorar a Deus com maior entendimento. E dos versículos 14 a 16 nós vemos que ele encerra essa parte mostrando o julgamento de Deus sobre esse povo e mostrando que Deus ele é um Deus soberano. O barro não tem nada a ver, não é igual, o Criador não é igual ao barro, ele não é um homem como nós, ele é superior a nós, ele tem poder sobre nós. E nós não temos nenhum direito de falar contra ele o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, porque ele é o soberano sobre todas as situações. E por fim, nós vemos que Deus ele promete uma restauração para o seu povo, dos versículos 17 até o versículo de número 24. Então Isaías ele encerra esse texto, essa parte inicial dessa análise, mostrando a restauração total que Deus vai trazer dentro do seu povo. E como nós já acostumamos nesses estudos de Isaías, a gente vai acostumando também com a maneira que o autor acaba usando para expressar os seus pensamentos e Deus inspirando ele a assim fazer, ele usa a expressão no versículo de número 18, naquele dia. Nós sabemos que essas são promessas futuras, são verdades que ele está aplicando para um futuro, para motivar o coração daqueles que estão ouvindo. E o que vai acontecer naquele dia? Os surdos ouvirão, os cegos verão, os mansos terão regozijo e os pobres se alegrarão. Se fosse só isso, seria um milagre por conta. Mas pode ver que naquele dia, no futuro, a verdadeira satisfação, a verdadeira adoração não é simplesmente uma adoração pelas coisas que Deus nos dá, mas é uma adoração fundamentada na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Hoje, nosso relacionamento com Deus mais profundo se dá basicamente através da oração, quando nós falamos com Deus, e através da leitura da palavra, dos estudos, quando Deus fala conosco. Então, naquele dia, no futuro perfeito, no futuro de grande alegria, o que ele vai dizer? Os surdos ouvirão a palavra. Os cegos verão porque não estão mais presos na escuridão e nas trevas. A luz brilhou para eles. Os mansos terão regozijo sobre regozijo, muita alegria. E os pobres se alegrarão no Senhor. Não nas riquezas, não em ter saído de uma situação miserável, mas a alegria deles vai ser no Senhor. Isso sim é uma restauração perfeita, porque a base da restauração não é uma bênção material.
e sim o próprio Deus, a palavra de Deus. Nós temos a capacidade, nós temos esses dois primeiros termos que falam muito sobre nós mesmos antes de conhecermos a Deus. Nós éramos surdos, a palavra de Deus vinha até os nossos ouvidos, mas nós não percebíamos elas. Mas no momento que Deus nos salvou, isso começou a mudar. Nós começamos a ouvir a palavra e a palavra começa a entrar dentro de nós e mudar o nosso coração. Nós éramos cegos, né? Nós estávamos mortos e nós, a partir do momento que nós fomos restaurados por Deus, nós começamos a abrir as Escrituras e a ver a verdade claramente. Se você está num lugar escuro e abre um livro, você não enxerga, por mais que o livro esteja aberto. Ele está aberto, está fechado, não faz nenhuma diferença para você. Mas no momento que você abre o livro e enxerga a verdade e tem uma luz para mostrar o que a verdade diz, é isso que acontece quando nós fomos salvos. A luz brilhou na verdade e nós conseguimos entender. E ali depois nós temos as duas últimas imagens que Jesus vai usar lá no seu Sermão do Monte, falando sobre os mansos e os pobres, e mostrando que há grande alegria, regozijo sobre alegria, regozijo e se alegrarão no Senhor os pobres, diz ali Isaías. E por que isso? Porque eles foram libertados. João capítulo 8, versículo 32 fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E nós vemos ali um final muito glorioso em que diz que as futuras gerações elas vão santificar a Deus e temer a Deus. Quando as gerações futuras, lembre, aqui gerações, a atual geração, adorando a Deus de uma maneira maquinalmente, de uma maneira como aprendido por instruções, mandamentos de homens. E no futuro não vai ser assim, eles vão santificar e temer a Deus, ou seja, essa é a maneira como nós devemos adorar verdadeiramente a Deus, santificando o seu nome e temendo o nosso Deus. Então isso aqui aponta para um futuro muito feliz. Porque as futuras gerações, ao invés de irem de mal a pior, que é a tendência natural, não, as futuras gerações elas vão fazer o que é certo, elas vão fazer da maneira como Deus vai se agradar. Esse é um futuro muito feliz. Então, nós vemos aqui, resumindo aqui nossos pontos, Deus ele pesa, Deus ele pune e Deus ele promete. Lembra que eu falei que eram as mesmas letras? Então Deus pesa a sua mão para purificar o seu povo, Deus pune o seu povo por praticar um falso culto e Deus promete uma restauração para o seu povo. E essa é uma sequência que deve nos alegrar, porque ela nos traz um cenário muito difícil, muito triste, por uma alegria inigualável, nos traz para um futuro, uma esperança, nos enche o coração de esperança de que se hoje está ruim, no futuro vai ser excelente. E isso é o que nós temos hoje. Se hoje o nosso cenário de vida é ruim, é triste, temos todas as dificuldades, não precisamos ficar derrotados, porque as promessas de Deus sempre nos levam para o futuro, sempre levam os nossos pensamentos para a glória, para a eternidade, para onde não haverá mais choro, não vai mais haver tristezas, não vai haver mais nenhuma decepção, não vai haver doença, nada disso mais vai acontecer. Tudo que nós passamos hoje são momentos de dificuldade. Romanos vai dizer que são coisas momentâneas, dificuldades momentâneas, mas que não são nem para se comparar com a glória que está por vir. Então, que nós possamos analisar durante essa semana como nós temos adorado o nosso Deus. É uma adoração verdadeira, uma adoração que está conectada de verdade a Deus, ou é uma coisa que nós aprendemos por causa de outros homens como nós devemos adorar a Deus? Se é porque nós aprendemos a adorar a Deus porque homens nos ensinaram, vamos lá abandonar isso e vamos questionar isso e vamos buscar a luz da palavra, o que a palavra de Deus nos ensina. Se não sabe e quer perguntar para alguém, tudo bem, mas tenha certeza que essa pessoa vai te dizer e vai te instruir de acordo com a palavra. Porque da maneira quando nós abandonamos essa adoração errada a Deus e vamos ter uma adoração verdadeira com Deus, isso tudo sim vai trazer honra, vai trazer glória, nós vamos temer a Deus, nós vamos santificar a Deus em nossas vidas e Deus vai ser exaltado por tudo isso. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa semana e até o próximo culto.
Muito bem, meus irmãos. Então encerramos por aqui o nosso culto. Graças a Deus pela pregação do pastor Daniel. Mas antes de nós encerrarmos, gostaria de pedir a você que continue em oração em sua casa. Se porventura tiver alguma necessidade física ou espiritual que nós possamos lhe ajudar, por favor, nos faça saber. Entre em contato comigo através das mídias sociais ou até mesmo liga no meu celular, tá bom? Eu gostaria de terminar então esta noite lendo um versículo, Números, capítulo 6, versículo de número 24 até o 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. É o nosso desejo que realmente seja uma semana abençoada para todos, e assim como disse o pastor Daniel, que seja a nossa última transmissão, no sentido de que a igreja possa estar aberta, porque sempre temos procurado transmitir as pregações, mas nosso desejo é o mais breve possível estarmos juntos. Então se cuidem enquanto não temos a oportunidade de estarmos reunidos. Façam tudo aquilo que as autoridades têm pedido, fiquem em casa, cuide dos seus. Orem por aqueles que estão enfermos, como eu pedi e oramos. Ore pelo pastor Augusto, pelo missionário Alisson e também pela Maria Cecília, que é sobrinha da missionária Zuleide. Então, meus amados irmãos, que o Senhor os abençoe e que tenhamos então todos uma boa noite e uma boa semana.